tema para essa mensagem é princípios para uma grande multiplicação. Se você aí trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo número 6, e nós vamos começar a ler, irmãos, a partir do versículo número 30, amém? Marcos 6,30, todo mundo conhece esse texto, é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, mas existem, irmãos, verdades aqui para nós, tão interessantes e importantes para nós nessa noite. Diz a Bíblia assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Diga, eles não tinham tempo para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Para onde? Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. E quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Aleluia. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro. Olha que pergunta, irmãos. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Meu Deus. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servisse ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens, amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Toma o teu assento aí, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o tema para essa mensagem essa noite é princípios para uma grande multiplicação. Você pode aplicar essa palavra ao seu casamento. Você pode aplicar essa palavra à sua vida espiritual. Você pode aplicar essa palavra, meu irmão, à sua célula. Você pode aplicar essa palavra, sabe, à igreja. Você pode aplicar essa palavra, irmão, a alguma situação da sua vida. Enfim, esta é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela alcança muito mais do que nós podemos pensar. Então, irmãos, eu entendo que todos os textos bíblicos, eles são, irmãos, como uma espécie de chave que vão abrir tesouros para nós. Diga comigo: chave, abre tesouro. Só que quando a gente não consegue encontrar as chaves, irmãos, a gente não consegue abrir os tesouros. Logo, nós não ficamos abastecidos. E quando eu falo tesouro, irmão, são benefícios de Deus para a nossa vida, são bênçãos que Deus tem para nós, é cuidado de Deus na nossa vida, é mudança de trajetória, é um tempo novo na nossa história, é um crescimento para nós. Enfim, todas essas coisas ficam amarradas quando nós não entendemos, irmãos, os princípios que Deus tem para a nossa vida, para uma grande multiplicação. Pois bem, irmãos, a pergunta é: se eu quero viver uma grande multiplicação, se a minha fé é pequena, eu quero que minha fé multiplique. Se eu tenho uma dificuldade, eu quero que Deus me dê graça para lidar com os obstáculos da vida. Hoje eu falava com um irmão sobre isso. As tampas que o diabo vai colocando na nossa vida, a gente bate na tampa e volta, bate na tampa e volta. Se eu quero, irmãos, vencer, eu preciso respeitar. Primeiro eu preciso conhecer, diga comigo, conhecer. Segundo, eu preciso entender, diga entender. Terceiro, eu preciso me apropriar, diga me apropriar desses princípios. Então, primeiro é conhecer. Segundo, é entender. Terceiro, é me apropriar dos princípios. Pois bem, a pergunta nessa noite é: se eu quero viver uma grande multiplicação na minha vida, o que é que eu tenho que entender?
O que eu tenho que conhecer? O que eu tenho que me apropriar, aplicar na minha vida? Quando a gente olha para o texto bíblico, tem uns segredos aqui interessantes. Jesus estava, esse episódio é o contexto daquele momento que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 para pregarem o evangelho. E eles então pregam o evangelho e voltam tão motivados, dizendo: Jesus, em teu nome demônios foram expulsos. Jesus, em teu nome gente doente foi curada. Jesus, em teu nome, olha, aconteceu um milagre. Jesus, eu fui na casa de uma pessoa em teu nome, a pessoa me recebeu. Lá eu orei e aconteceu algo. Eles estavam tão motivados, irmãos, que eles falavam tanto, que Jesus olha para eles e percebe que eles não tinham tempo nem para comer. Que eles se envolveram tanto com a obra de Deus, que eles não tiveram tempo para comer. Eis aí, irmãos, uma base bíblica para férias pastorais. Olha que bacana. Por quê, irmãos? Porque precisa tirar um tempo. Tinha muita gente indo e vindo para lá e para cá. E olha o que acontece, irmãos. Jesus então, vendo a necessidade dos discípulos, diz para ele: nós vamos sair para um lugar deserto. Nós vamos ficar lá uns dias, nós vamos comer, vamos lanchar, vamos ficar junto nesse lugar deserto, só eu e vocês. Amém? E eles: amém, Jesus, amém, que bom, que bom. Só que aí, irmãos, de repente alguém estava ali, escutou aquela conversa e viram Jesus combinando para que lugar ele iria com aquele barco. E aí, irmãos, imagina hoje, WhatsApp, um passou o WhatsApp para o outro: Jesus está indo com os discípulos para um lugar assim, 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 vamos lá, é muita unção, vai ter muito milagre, com Jesus por perto a gente fica numa boa. Irmãos, de repente juntaram vários barcos, o pessoal entrou nos barcos e foi, e diz o texto que eles chegaram antes dos discípulos, irmãos. Antes dos discípulos, alguém com a unção de fofoqueiro ali, foi tomado e começou a divulgar a unção da língua grande, a unção, né, que ganha aquele troféu do língua de ouro. Ninguém aqui ganhou esse troféu não, né, irmão? E aí então eles chegam lá. Quando Jesus chega lá, irmãos, e vê aquela multidão, o que Jesus foi fazer lá, irmãos? O que Jesus foi fazer lá, irmãos? Descansar. Quando Jesus vê aquelas pessoas, Jesus faz assim, não. A Bíblia diz: e vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Irmão, o segredo do texto, irmãos. Se eu quero viver uma grande multiplicação, irmãos, eu preciso aprender uma coisa. Diga comigo: eu preciso mudar as minhas prioridades. Diga para o teu vizinho: mude as suas prioridades. Irmão, a agenda de Jesus era uma. O que Jesus iria fazer era uma coisa. Só que quando Jesus vê aquela multidão, Jesus fica ali compadecido. E Jesus fala: não dá para a gente descansar, não dá para a gente relaxar. Tem gente precisando de nós. Você está aqui, irmão? Isso faz recordar uma época lá em Campos, eu de férias, caminhando com o meu bermudão. Naquela época, né, a irmã Maria Castelar fala. Outro dia o Fábio, cadê o Fábio? O Zé Fábio mandou uma foto para mim. Agora, hoje, né? Eu gordão, irmãos, com um negocinho assim embaixo do cavanhaque, da boca, assim, né? E com a cara de lua, irmãos. As coxas dessa grossura, irmão. As bermudas assim, irmão. Falei: Jesus, eu era tão gordo que dava dó. E aí, irmãos, eu lembro que eu estava lá andando tranquilo, meu cabelo arrepiado e tal. De repente, uma mãozinha, eu estava de férias, era um janeiro, e alguém toca aqui assim, ó, 2 dedinhos assim, eu olhei para trás, uma pessoa que eu nunca vi falou assim: ei, você é pastor, não é? Eu falei: sou, temendo o que viria em seguida. E ela disse: é porque tem uma pessoa ali querendo se matar? Será que você podia ir lá dar um conselho para ela? Irmãos, lá vou eu conversar com a pessoa queria se matar. Eles trancaram essa pessoa num quarto, num cômodo, dentro de uma loja, de uma livraria evangélica. E eu sentei com ele para conversar, e ele estava decidido a se matar, e aquela situação toda. Porque, irmãos, a gente começa a entender um segredo, irmão. A nossa agenda precisa estar nas mãos de Deus. Diga comigo: a minha agenda precisa estar nas mãos de Deus. Amém? Porque quem manda nossa agenda é Deus, irmãos. Irmãos, eu não me convido para ir pregar nas igrejas. Eu não ligo para um pastor: ei, me convida a pregar na sua igreja? Irmão, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas quando um pastor me liga e diz assim: pastor, você pode vir aqui, você pode pregar aqui, você pode fazer aqui. Irmão, minha agenda está na mão dele. É ele que manda. Eu sei que vocês sentem falta do pastor. Eu também sinto falta de vocês, irmão. Nada substitui estar aqui.
Nada substitui estar junto de vocês, mas quando Deus manda é porque Ele tem algo a tratar lá. No domingo à noite, irmãos, 25 pessoas aproximadamente entregaram a vida para Jesus. Num lugar desse tamanho. Uma comunidade. Aleluia, glorifica mesmo a Ele. Uma comunidade conhecida como Cachoeirinha do Itaúnas. Eu nunca ouvi falar, mas eu falei lá no púlpito, aquela frase que o pastor Alex costuma dizer, né? Tem gente que os homens nos apresentam, que os homens é quem nos apresentam, mas tem pessoas que o próprio Deus apresenta. Sabe quem é o pastor que me convidou? Ele ouvia pelo rádio, na época da Rádio Notícia. Ele voltava, porque são 20 quilômetros dentro de Barra de São Francisco, uma estrada de chão terrível, escorregadia, mas eu estava com ele, estava só num carrinho pequeno, uma Hiluxzinha só básica, né? Aí, tudo bem. E aí, não derrapou, não escorregou, e eu fui com o meu na frente, assim, irmãos, olha, pensando, meu Deus, dá graça, porque eu estou atrasado, ainda tem que chegar lá. E aí, irmãos, chegando nesse lugar, o pastor está lá há 12 anos pregando o evangelho, um lugar pequenininho, um homem de Deus, e ele voltava de lá, ele e a esposa, ouvindo o programa de rádio. E ele falou assim, rapaz, quem é essa pessoa? Eu fiquei tão feliz quando a esposa dele falou assim, pastor, quando a gente ouvia a sua voz, imaginava um homem alto assim, sabe? Nossa, irmão, eu fiquei tão contente, irmãos. Eu falei, irmã, e aí a irmã viu que eu sou um homem alto, né? Aí ela balançou a cabeça assim, para não me deixar sem graça. E aí ele ouvia, e depois de ouvir, ele falou assim, eu preciso conhecer esse homem de Deus. E aí eu fui pregar em um lugar chamado Mantenópolis, e ele estava lá, sentado na fila do meio com o celular me filmando. Eu falei, que é isso aí? Deve ser para me acusar de alguma coisa, só pode. E no final ele falou, eu só te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. O que é isso, pastor? Aí ele foi e contou toda a história. E domingo e sábado ele repetiu isso lá. Irmãos, Deus fez um milagre em Cachoeirinha do Itaúnas. Olha, vocês ainda vão ouvir falar daquele lugar, irmãos. Olha, uma igreja linda lá, Deus salvando pessoas, transformando. Jovens de 21 anos de idade veio conversar comigo e tal, e falar. Nós precisamos entender isso, a nossa agenda está na mão de Deus, é Deus quem manda, irmão. Se Deus manda a gente para lá, a gente vai. Se manda para cá, a gente vai, irmão. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, viu, Everton? Organiza já tudo aí, viu? Uma quinta-feira, vamos focar para lá cedo. Irmãos, nós precisamos entender isso, nossa agenda precisa estar na mão de Deus. Se a gente quer viver multiplicação, a gente precisa deixar Deus guiar a nossa vida, irmão. Tem gente que faz um plano traçado, do jeitinho que quer, aí se Deus muda um cadinho, a pessoa fica em desespero. Não, porque não, porque não. Diga comigo, a minha agenda está nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, amém? Pode passar para lá, filho. Isso. Quando Jesus vê a necessidade do povo, Ele muda. Vamos dizer essa frase juntos, a necessidade do povo muda a prioridade de Jesus. Irmãos, é por causa do povo que a gente faz o que a gente faz, a gente muda o que a gente muda. As nossas células é para que vejamos pessoas sendo salvas por Jesus. Amém? Tudo que fazemos, se louvamos a Deus, irmãos, louvamos para Deus ser glorificado, mas para as pessoas serem salvas. Nosso talento precisa tocar em alguém, irmão. Senão não adianta. Pregação não é entretenimento. Você não vem para cá, aí eu vou lá no Tadel para ouvir uma pregação legal. Não, irmão, a gente vem para ouvir a voz de Deus, para Deus transformar a vida das pessoas. E através de nós também. Amém? Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Um outro princípio, mulheres, você vai ter que correr comigo agora, viu? Um outro princípio que a gente precisa aprender, irmãos, nesse texto bíblico, é o seguinte: Jesus vai para aquele lugar, vê aquele povo, e Jesus começa a ver que tinha uma necessidade ali. Ele muda a agenda dele em favor do povo. Ele muda a agenda dele de acordo com a necessidade do povo. Olha só, irmãos, olha que coisa interessante, irmão. Igreja precisa aprender isso, célula nossa precisa mudar, irmãos, nossas prioridades em favor do povo. Glorificar a Deus, mas cuidar do nosso povo. Segundo princípio, pode colocar, amor. Segundo princípio, isso, já botei aqui a nossa agenda, isso. Você precisa ser comprometido com a visão de Deus, irmão, para a sua igreja, para a sua vida, e não apenas compromissado. E aqui eu vou apelar para a pastora Mara, que pregou um sermão um tempo atrás, contando para você, irmão, sobre qual é a diferença entre compromisso e comprometimento. E ela falou que a gente tinha que ir lá nos Estados Unidos da América, lá no Donald Trump, participar de um café da manhã. Porque o café da manhã americano, irmãos, ele tem ovos e ele tem bacon. No meu, irmão, só tem ovos. Sabe que eu comecei algumas semanas atrás bebendo ovo, irmão. É isso mesmo, coisa do pastor Rodrigo. Não tenta acompanhar não, irmão. E eu,
quebrava a casquinha, coisa de Sylvester Stallone, né? Botava no copo e plá, 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 plá. Primeiro dia, 2 ovos. Terceiro dia, 3 ovos. Quarto dia, segundo dia, 3 ovos. Terceiro dia, 4 ovos. Daí eu cheguei no Carlinho todo animado, falei, Carlinho, olha só, estou fazendo isso, igual o Stallone. Aí, quem viu lá da época do Sandrão, Stallone Cobra, você viu esse filme, Stallone Cobra? Rapaz, quem não viu Stallone Cobra, né? Quem não viu Stallone Cobra? Vocês não viram, vocês não sabem que era bom, gente. Stallone Cobra, o cara com aquele óculos Ray-Ban desse tamanho assim, entendeu? Ele eternizou uma frase que ele vira para um bandido, o bandido fala assim, eu vou acabar com você. Ele fala assim, você não é um nada, você é um cocô. Está lá no filme, essa é a frase que ficou eternizada, você é um cocô, né? Ele fala isso no filme, né? E aí, irmãos, a gente viu o Stallone e ele de manhã cedo tomava aquele ovo ali e tal. Eu falei, eu vou também, Rock Balboa, tá, vou também. Aí o Carlinhos falou assim, pastor, se você não ficar musculoso igual o Stallone, vai cantar igual os 2 filhos de Francisco. Eu falei, Carlinhos, essa foi a melhor. Mas quando você vai para o café da manhã, irmãos, você encontra ali ovos e bacon. Compromisso é o que a galinha faz. Todo dia a galinha coloca um ovo. São 18 horas para formar no interior da galinha o ovo. 18 horas. Então todo dia a galinha vai colocar um ovo. Todo dia ela coloca um ovo. Segura, a Jaqueline está passando mal lá com os filhos de Francisco, né? Vai colocar um ovo. Só que depois que a galinha coloca o ovo, acabou. Ela vai seguir a vida dela. A vida para ela continua. No dia seguinte, de novo, ela põe o ovo. E acabou, deu a contribuição dela para o café da manhã. Mas quando é o porquinho, irmão? Porquinho teve que morrer para dar o bacon. Você está aí? O que a gente precisa aprender, irmão? Eu quero até aproveitar e dizer aqui, irmão, você precisa ser um crente porquinho. Pera aí, pessoal. Pera aí. Calma. Tem gente aí que já ouviu assim, ó, tá aí, ó, não vou mais tomar banho, o pastor falou que eu tenho que ser um crente porquinho. Desliga teu sistema, irmão. Desliga teu sistema, isso não é de Deus não. Desliga teu sistema. Quando eu falei que você tem que ser um crente porquinho, irmão, é um crente comprometido, irmão. Um crente que se entrega por inteiro. Não é igual a galinha que, não, eu já dei minha ofertinha. Não, eu já ajudei a botar uma cadeira dentro do templo. Não, eu já vou ao culto, já tá bom. Isso é o crente galinha, irmão. Que só dá um pedacinho de si. Agora o porco não, o porco se entrega por inteiro, irmão. Você está aqui? Amém? Fala para o teu vizinho. Fala para ele assim, aponta o dedo para ele com autoridade. Diz assim, meu irmão, quero te dizer uma coisa. Você precisa saber que eu tenho que ser um crente porquinho. Ah, você pensou que ia acusar seu irmão, né? Aí, ó. Irmão, nós precisamos sermos comprometidos, irmãos, com a visão que Deus nos deu. Olha, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Está vindo aí a conferência do MDA. Comprometimento é o quê? Ó, eu paro tudo, eu faço o que for preciso, mas eu não fico de fora dessa conferência não, porque eu estou comprometido com a visão da igreja. Estou comprometido com a visão de Deus para mim. Eu quero aprender, eu quero crescer. Você está aqui? Amém? Então, irmãos, faça a tua inscrição logo, irmãos. Ah, a visão da igreja esse ano é o ano da intimidade. Está vindo alguém que vai falar de intimidade com Deus. Eu estou dentro, irmão. Vou participar. E eu quero te falar, poxa, alguém às vezes pensa, poxa, mas 2 conferências no mês só, pastor, e fica apertado uma semana. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem me dera se pudesse ser outra data. Mas o Daniel de Souza só poderia ser naquela data. Ele não tem outra data. Então a gente não pode perder a oportunidade. Você está aqui? Amém? Então não podemos perder a oportunidade, irmãos. Vamos participar, vamos envolver. Sabe, a gente precisa pagar aquele preço. Eu fico feliz quando eu vejo irmãos, adolescentes, jovens, crianças, juniores, indo para a porta da igreja, vende um bombonzinho para participar da conferência. Esses eu valorizo, irmãos, porque é gente comprometida com a visão. Amém? Comprometida, que se dá por inteiro, que paga preço. Nós precisamos, irmãos, se a gente quer viver, irmãos, se comprometa com a sua igreja, se comprometa com Jesus, se comprometa com a palavra, irmão. Você está aqui? Aleluia! Multiplicação começa quando nós assumimos um comprometimento com Jesus. Ah, minhas finanças, irmão, Deus estabeleceu como a gente se compromete com as finanças, sendo fiéis em tudo.
A gente quer viver multiplicação nas finanças, mas não quer ser fiel. Como, irmão? Não tem como. Comprometimento, diga comigo, comprometimento. Aleluia. Vamos lá, filho. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, Marcos 6,36. Olha a palavra dos discípulos: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Irmão, nós vivemos uma época da terceirização. O que quer dizer isso? A gente paga as pessoas para fazer as coisas. Preciso capinar o meu quintal, paga alguém para capinar. Eu preciso educar meu filho, paga para a escola. A gente vai terceirizando as coisas. Eu gostaria muito de ver a igreja cheia, então paga o pastor para ele poder pregar, para ele evangelizar. É o pastor que tem que ganhar a alma. Ele é pago para isso. Graças a Deus que essa mentalidade diabólica já foi embora dessa igreja há muito tempo, né, irmãos? Por quê, irmãos? Os discípulos estavam com esse pensamento: não, manda embora o povo. Olha a pergunta deles, quando Jesus falou: não, vocês vão dar de comer. Não, mas vai ficar muito caro. Jesus olha para eles: será que vocês não estão entendendo? Açougue, o negócio do açougue é o quê? O que o Mazinho trabalha com o quê? Com carne. O que o padeiro faz? Bom, a padaria trabalha com o quê? Com pão. Amém? Amém? Certo? Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. E a igreja? Cutuca teu vizinho: nosso negócio são vidas, é gente. Nosso negócio é gente. Nosso negócio é gente, acolher, cuidar, valorizar. Pensa aqui comigo, olha aqui para mim, irmão. Pensa aqui comigo. Os 4 amigos do paralítico, carregando o paralítico. Pensa, irmão. O que aquele paralítico podia dar para eles? Nada, irmão. O sujeito era paralítico, tetraplégico, pescoço para baixo, nada funcionava. E aqueles 4 camaradas carregando, olha para a porta e diz: está lotado, Jesus está lá dentro, não dá para entrar. Imagina, um olha para ele: Zé, o nome dele é Zé aqui na minha história, né? Zé, deu ruim, hein? Aí, você viu, pelo menos a gente tentou, né? Mas está lotado. Foi assim, irmãos? Não, eles valorizavam o Zé. Falaram: Zé, vamos subir, vamos dar um jeito, Zé. Aguenta aí, Zé, você não vai cair não. Se cair, fica tranquilo, você não vai sentir nada mesmo, então vamos embora, né? E eles vão lá, e eles vão subindo, e eles vão subindo, e eles sobem. Aí chega lá, tem um telhado. Aí alguém deve gritar assim: ih, rapaz, vai destapar o telhado, vai ficar caro para botar isso aí de novo. Vai ter que pagar a mão de obra para colocar esse telhado de volta. E a gente tem... Não, fica tranquilo, a gente bota Zé lá, porque Jesus vai curar Zé, e Zé mesmo que vai resolver esse negócio de telhado. Você está entendendo, irmão? E eles fazem de tudo e descem Zé até Jesus, irmão. Jesus olha para Zé e fala: oh meu Deus, olha só, vê a fé dos amigos dele. Olha esses amigos, fala para o teu vizinho: nós precisamos ser os amigos do paralítico, irmão. Aleluia. Porque depois, irmão, a gente gasta dinheiro para ganhar Zé, né? Tem que fazer uma comida para levar o Zé na nossa casa, fala de Jesus para Zé. Zé, aí chega lá, leva as crianças, rasga o sofá, mas depois o Zé paga a conta, irmão. Depois o Zé sai andando, correndo, gritando e pronto, e a vida continua. Você está aqui? Nós não podemos, irmãos, transferir para os outros a responsabilidade que é nossa. Vamos ver essa frase juntos? As pessoas estão cheias de carência e nós é quem precisamos ministrar a elas. Eu já disse isso no outro sermão, como até aquela canção do Daniel: somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. O que quer dizer isso, irmão? Nós somos a boca de Jesus, irmão. Jesus prega para as pessoas em Boa Esperança com a sua boca, meu irmão. Jesus toca nas pessoas de Boa Esperança com as suas mãos, meu irmão. Jesus escuta as necessidades dessa população carente de Boa Esperança com os meus e com os seus ouvidos, irmão. Sabe como é que Jesus visita as famílias? Com as suas pernas, meu irmão. Sabe como Jesus dá carona para as pessoas, para a igreja, irmão? Com o meu e com o carro que está na sua mão, irmão. Amém? Você está aqui? Nós precisamos entender isso, irmãos. Outra verdade, terceira verdade, irmãos, pode colocar. Aqui é um vídeo, aliás, sobre reprodução. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui,
multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que faça. Multiplicação. O evangelho deveria ser pregado aonde? Até os confins da terra. Isso é multiplicação, irmão. Deus quer que a igreja cresça. Outra verdade importante, verso 38, diz assim, Jesus pergunta para eles: e aí, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos aqui. O que é isso para uma multidão, né? O evangelho de Mateus, o discípulo se coloca dizendo: o que é isso para uma grande multidão? Só que quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele dá graças. Ele fala: seu pai, obrigado, o problema já está resolvido, porque tem alguma coisa. Anote aí, irmão, não despreze o que parece pouco e pequeno. Diga comigo: não despreze o que parece pouco e pequeno. E talvez você diga: minha cela é pequena. Meu Deus, minha família. Meu recurso é pouco. Eu sou fraquinho. Outro dia eu me lembro, uma pessoa bateu no meu carro e falou assim: eu sou fraquinho. Eu falei: o quê? Está desnutrido? Está o quê? Eu sou fraco, minha família é fraca. Pelo amor de Deus, irmão, paga essa choradeira da miséria. Meus irmãos, nós precisamos começar com aquilo que nós temos. Amém? Olha para a experiência de Deus com Moisés. Deus olha para Moisés assim: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés, na hora que Moisés falou: Deus falou, você vai lá para o Egito, vai fazer milagre, fazer muita coisa. Mas como, Senhor? Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão, pá, cobra. Cobra. Pega pelo rabo, pega, virou vara de novo. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: só a mão. É sua mão? Enfia no peito. Moisés, pá, tira. Leprosa, bota de novo, pá, tira, sã. Entendeu, chuchu? É o que você tem nas mãos, irmão. Tem gente que fala assim: o dia que Deus me abençoar com um carro, meu Deus, uma Hilux 4 portas, meu Deus, cabine dupla estendida, meu Deus, eu vou ajudar tanto a igreja. Irmão, usa o calhambeque que você tem, irmão. Usa a bicicleta enferrujada que só faz barulho. Usa, irmão. Usa o velocípede que você tem, irmão. Mas usa alguma coisa, irmão. Se é canela, vai de viação canela mesmo, irmão. Chama lá o povo, convida. A gente tem que começar com o que a gente tem, irmão. Fica só lamuriando: eu não tenho nada. Vai continuar sem ter. Porque sempre nós temos alguma coisa. Você tem uma casa que te protege do sol e da chuva, meu irmão. Você tem comida no prato, meu irmão. Você tem roupa. Ninguém está pelado aqui dentro dessa igreja não, né, irmão? Amém? A gente tem roupa, irmão. O Pai está nos dando, Ele está cuidando da gente, irmão. Seus filhos são saudáveis. Sua esposa é fiel, seu marido é fiel. É preciso começar com a fé que você tem. Nós não precisamos esperar, irmão, ter todos os recursos para a gente realizar a obra de Deus. Então usemos, pois, o que nós temos, amém? Nós precisamos lembrar da experiência de Jacó, irmão. Jacó, irmão, Labão, para poder passar a perna nele, é um lambão, né? Para poder passar a perna nele, lambão, quer dizer, Labão, deu para ele as piores ovelhas do rebanho. Isso é ruim. Jacó vai morrer de fome com essas ovelhas. Jacó começou a ter uma visão de águia.
Esse rebanho parece pouco pequeno, mas eu estou vendo um grande rebanho. E ele começou a investir, e dar água, e dar alimento, e cuidar, e orar, e orar. Irmão, o rebanho de Jacó se tornou o rebanho mais populoso, mais forte, a ponto dos dois não conseguirem estar juntos. Você está aqui, irmão? É isso que vai acontecer com a tua célula. Meu Deus do céu, irmão. As ovelhas mais feias, mais fracas, foram aquelas que Labão passou para Jacó. Mas o pastor Jacó viu além. Diga, ele viu além. Ele acreditou, irmão. Ele confiou. E o resultado? Se tornou pastor de um grande rebanho. Olha ao seu redor. Quem estava aqui em 2 de dezembro de 2006, o dia da posse do pastor Rodrigo? Levante a mão. O dia da posse do pastor Rodrigo. Olha só, irmãos, levanta a mão. Abaixa. Agora, quem está aqui depois que o pastor Rodrigo chegou? Levante a mão. Ô glória! Não despreze, irmão. Mas o pastor Rodrigo e a pastora Mara tiveram que começar com o que tinha. Com o que tinha. As poucas ovelhas que permaneceram fiéis e vamos trabalhar. Algumas ovelhinhas dizem, sou tão fraquinha, pastor, fraquinha. Pastor, vou embora para o exterior. Vai não, vou engordar você aqui. Só não vou matar, mas vou engordar. E o povo foi se envolvendo. Irmãos, se existe uma grande multidão hoje, primeiro a glória de Deus, mas segundo porque a gente começou a enxergar, irmão, e não desprezar o que é pouco e pequeno. Alguns diziam para mim, tu vai para lá? Pelo amor de Deus. Eu me lembro, irmão, no dia da posse, contei isso semana, dia 2 de dezembro, irmão, tinha 3 filas aqui, lembra disso, Diomedes? Uma fila, 2, 3, né? E aí, irmãos, aqui era a igreja Batista Jardim Regado, estava toda aqui, fazendo um alvoroço, povo alvoroçado, né? Aqui alguns irmãos, e aqui outros irmãos. E aí, irmãos, eu fiquei, poxa, nossa, a igreja tem bastante gente. Mas no dia seguinte eu descobri, irmão, que era tudo figurante, tudo contratado da Globo. Porque no dia da ceia, você estava no dia da ceia, Diomedes, no outro dia, quase ninguém, irmão. Falei, meu Deus, onde é que foi parar o povo dessa igreja, Jesus? Falei, agora temos que trabalhar e muito. Você está entendendo, irmão? E hoje, para a glória de Deus, somos um exército forte, que é respeitado nessa cidade, irmão, que as autoridades respeitam, que falam com a gente, que bate continência para essa igreja, irmão. Por quê, irmão? Porque a gente vai crescendo e acreditando, irmão. Você está entendendo isso? Fala para o teu vizinho, entendeu, chuchu? Sua cela é pequenininha, pouca gente. A última reunião deu só você e a esposa. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui para você ver o que é, irmão. Da Bíblia aqui, que está lá em Tiago 1, versículos 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando eu assumi a cela, há um tempo atrás, no lugar do antigo líder, a cela estava estagnada, tinha 4 homens, já fazia 9 meses, e nada acontecia. Então eu assumi batendo no peito, agora sou eu, agora não, pode deixar que as coisas vão acontecer. Eu vou fazer e acontecer, não, pode deixar. E aí eu nunca trabalhei tanto pela cela como naquela época, organizando eventos, convidando pessoas, fazendo tudo da melhor forma possível. E aí o que aconteceu? Uma pessoa saiu, depois outra pessoa saiu. E nesse período eu e a Bruna a gente começou a encontrar toda semana para alinhar a nossa liderança e orar também pela cela. E durante esse período a gente sempre compartilhava um com o outro. Nossa, o que será que está acontecendo? O que será que a gente está fazendo errado? Será que o problema é a gente? Será que está faltando a gente fazer alguma coisa? Será que é a gente que é o problema? E aí, depois de um tempinho, saiu o anfitrião. Ou seja, sobrou eu e ela. Muito bombante a cela, né? E durante esse período, Deus foi tratando muito o meu coração, inclusive a questão do orgulho, até que chegou um ponto que eu entreguei para Deus e falei, Deus, eu tentei fazer tudo o que eu podia e o resultado é esse aqui, não tem ninguém, tem eu. Eu não tenho como sair, né? Vai sobrar ninguém. Então, eu falei, Deus, é só o Senhor que pode fazer, não tem mais nada que eu possa fazer. E nesse período, estava encerrando um tempo de 21 dias de jejum na igreja, e Deus trouxe uma convicção muito grande no meu coração de que Ele ia fazer, mas ainda demorou um tempinho. Foram ao todo 3 meses que ficou eu e a Bruna reunindo, toda semana, no dia no horário da cela, nós dois reunindo. E aí a gente esperava um tempinho, as pessoas que a gente tinha convidado, ninguém chegava, a gente lanchava, depois a gente louvava a Deus, cantava, a gente orava, e isso a parte da reunião que a gente fazia toda semana.
E aí, depois desses 3 meses, começou a aparecer algumas pessoas. E Deus trouxe uma convicção muito grande no meu coração, numa palavra, que está lá em 1 Reis, em que Elias estava orando por chuva, e aí viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse era o sinal que a chuva ia vir. Então, Deus trouxe essa certeza no coração de que a chuva ia vir. E a Bruna vai compartilhar um pouquinho do que ela experimentou durante o tempo. Então, e é muito difícil, né, fazer uma célula, eu e ele, assim, e isso ia me desanimando a cada dia, né? A cada dia, assim, a gente orava, a gente encontrava, e no meu coração eu tinha mesmo uma expectativa de que Deus ia fazer muito mais, né? E a gente alinhando as coisas, assim, os nossos coordenadores sempre orando com a gente. E um dia, a minha coordenadora falou que ia na célula. E esse dia, assim, já era o final dos 3 meses da gente encontrar. Teve um dia que nós fizemos a célula e a gente abriu a porta. Aí nós deixamos a porta aberta para ver se alguém chegava. E nós fizemos a célula toda de porta aberta. E não, ninguém chegou. E eu já estava bem desanimada e eu já tinha pegado o telefone, né, numa sexta-feira, para poder ligar para a minha coordenadora e falar, olha, não dá mais, sabe? A gente já está cansado mesmo. E aí foi que chegou uma amiga do Avled, que ele convidou há muito tempo atrás. E aí ela chegou, eu fui, cumprimentei ela assim, eu estava um pouco entristecida, né? E ela chegou e naquele momento que a gente foi se apresentar, nós deixamos cada um, né, se apresentar, falar o seu nome e tudo. E assim, ela teve o coração dela quebrantado naquele dia. Eu lembro que ela chorava muito, porque ela precisava muito de Deus. E Deus foi tocando no meu coração através da vida dela e falando assim, essa é a primeira de muitas que vocês vão colher, pela perseverança de vocês. E eu vou deixar o Aved acabar de contar o resto, que eu já estou nervosa. Mas então, como eu estava falando, Deus tinha trazido essa promessa de que viria chuva, né? E a chuva veio, e veio de forma super abundante, porque começou a aparecer pessoas do nada. Pessoas me procurando, mandando e-mail, que tinha encontrado a cela pelo site, pessoas que eu já tinha convidado há muito tempo atrás, começaram a me ligar, não, estou precisando para a cela, estou precisando da igreja. Então, todas essas coisas foram acontecendo, e pela graça e pela bondade de Deus, vocês podem ver aqui o resultado dessa perseverança, desse tempo, que Deus é muito bom. Glória a Deus, toda honra, toda glória a Deus. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar, que esses aqui não são a nossa célula. Esses aqui são todos líderes que vieram a partir daquela célula inicial. Eu queria pedir para todo mundo das células, frequentadores das células que estão aqui em cima, que se levantasse um pouquinho. Então, tudo isso que vocês estão vendo, glória a Deus. Então, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é o resultado do poder de Deus através da multiplicação e agindo através da perseverança e agindo através da oração. Então, isso aqui é o que Jesus Deus falou faz o seguinte, Lucas 17:6, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante no mar, e ela obedecerá. Porque grão de mostarda, irmão? Ainda que pequena, mas não despreza não, irmão. Usa a fé que você tem, amém? Outro princípio, versos 39 e 40, Jesus manda todo mundo se assentar. Isso nos ensina o seguinte, se eu quero viver a multiplicação, eu preciso colocar ordem na nossa vida, ordem na minha vida. Tem muita gente que quer ser abençoado com Deus, irmão, no meio da bagunça. Não dá, irmão. Não dá para você fazer besteira e depois botar copo d'água em cima da televisão. Olha Deus revelando aí, ó. Desobedece a liderança, não ouve a palavra de Deus, não pratica a palavra e fica caçando o canal na TV, clicando lá, vendo se acha algum pastor com a oração forte, irmão. E ainda manda oferta pro cabra ainda lá, irmão. Todo respeito. Mas na hora que acontece alguma coisa na sua família, você não liga para ele lá te visitar. Se morrer alguém na tua casa, irmão, não é para ele que você vai ligar não, irmão. É pro chuchu aqui, ó. Você está aqui, irmão? Olha Deus revelando aí, ó. Aí manda oferta, não tem nada contra você mandar oferta não, mas desde que você primeiro seja fiel à igreja que você congrega, irmão. Tem que colocar ordem, irmão. Tem que colocar ordem. Irmão, nós precisamos colocar ordem, irmão.
Você está aqui, irmão? Alguém disse certa vez, irmão, que o pastor que tinha 100 ovelhas só sabia que uma se perdeu porque ele contava as ovelhas todo dia. Você sabe quem saiu da sua célula? Por que saiu? Onde está? Já visitou essa pessoa, irmão? Já falei para você, irmão. Esse negócio de eu perguntar, cadê fulano? Esse negócio, sumiu. Sumiu não é resposta, irmão. Você precisa dar conta, você não consegue dar conta de 10, 12 pessoas que estão na sua célula. Como vai dar conta de uma multidão? Você está aqui, irmão? Você não consegue dar conta de um discípulo, como é que vai dar conta de uma célula? Nós precisamos ser organizados, irmão, nossa forma de liderar. Precisamos pegar um papel, anotar tudo, Tadel, informação. Eu preciso estar atento a tudo, me envolver com tudo, irmão. Atento domingo à noite, a mensagem domingo à noite. Tem um caderno, irmão, para as anotações da célula. Vigília de oração, o que é que Deus revelou lá? O que é que vai acontecer? Fazer uma lista daquele que nós queremos ganhar para Jesus, irmão. Tem alguns líderes de célula que parecem com esse vídeo que eu vou te mostrar aqui. Vê se é isso, irmão. Vamos lá. Olha aí, irmão. 5 erros que o líder de célula não pode cometer. Olha que luxo. Não saber a palavra ministrada. Ai, Jesus. É para falar o que mesmo? Qual é a mensagem mesmo que o pastor pregou? Hein, alguém tem edificação aí, pelo amor de Deus? Chegar na cela e perguntar: quem vai levar o quê? Hein, gente, quem ficou com a engorda mesmo? Todo mundo com fome, né? Olha aí, irmão. Preencheu o relatório super detalhado. Isso é uma célula de 8h30, oramos. Tivemos um quebra-gelo, depois louvamos, deu, aleluia! Irmão, vai direto ao ponto. Marca lá o X no negócio lá, irmão. Olha outro erro aí, irmão. Desmarcar a célula em cima da hora. Olha a revelação aí, ó. Aí desmarca. E o povo foi, irmão. E o povo esperando a célula começar. Vai, cadê o líder? Ué, já estou indignado. Olha lá, o pessoal, tudo no xarope. Seu Zé falador. Resumo do sermão de domingo desse tamanho, irmão. Maior do que o meu esboço. Vamos lá, Gênesis 1. 2 horas depois. Meu testemunho começa há 15 anos atrás. Ninguém aguenta, irmão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Como? Amém? Você está aqui, irmão? Fala comigo, eu preciso ser organizado. Porque Deus vai fazer muitos milagres através de nós. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, outra realidade. O último princípio que eu quero compartilhar lá no verso 41. Diga comigo antes essa frase: Deus vai fazer muitos milagres através de nós, quando colocarmos ordem na nossa vida. Quer que Deus te abençoe, irmão? Seja fiel a Ele. Coloque os seus dízimos em ordem, suas ofertas em ordem, sua vida de oração em ordem, sua fidelidade em ordem, seus olhos para sua esposa em ordem. Amém? Verso 41, Jesus diz o texto bíblico: Jesus toma os pães e os peixes. Significa que estava na mão dos discípulos, mas eles colocam na mão de Jesus. E isso para nós é um princípio poderoso. Diga comigo: coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Fala para o teu vizinho: coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Coloque a sua célula na mão de Jesus. Coloque seu marido na mão de Jesus. Coloque a sua esposa na mão de Jesus. Coloque seus filhos na mão de Jesus. Tem gente que acha que controla tudo e aí perde tudo. Coloca na mão de Jesus. Ai, minhas finanças. Irmão, não bota tuas finanças na mão de agiota, não. Bota na mão de Jesus, irmão. Tem gente que bota na mão do agiota. Não, eu vou procurar o agiota. Depois quer dar testemunho aqui. Pastor, quer dar um testemunho? Dá um testemunho. Fala, irmão, o que Deus fez para você? Por isso que eu gosto de ouvir antes testemunho, né? Preferência anotada. Não, pastor, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava devendo a agiota, né? Um dinheirão. É mesmo? E aí? Aí eu me apertei, fiquei devendo a agiota. E aí, pastor, glória a Deus, pastor, mataram a agiota. Irmão, isso é uma história real que aconteceu lá em Campos, irmão. Isso é o que eu chamo de um testemunho. Desejou a morte do abençoado,
glorificou a Deus porque o cara foi assassinado e deu graças a Deus que não tem que pagar a dívida. Olha o crente ruim. Isso não é crente, né? Isso é só ruim. Irmãos, olhando aqui, ouvi outro dia o pastor Josué Gonçalves falando sobre isso, e é verdade, irmão. A bola no meu pé, irmão, vale nada, irmão. Agora bota essa bola no pé do Neymar para ver quanto é que vale, irmão. Pega um carro, irmão, bota na minha mão, não vale nada, irmão. Bota um carro na mão do saudoso Ayrton Senna para você ver quanto é que vale, irmão. Pega uma raquete de tênis, bota na minha mão, irmão. Sabe o que eu vou fazer, irmão? Matar mosquito com ela, pá, pá. Bota na mão do Guga para você ver o que acontece. O segredo, irmão, é colocar nas mãos certas, irmão. Pega a tua vida, bota na mão de Jesus, querido. Está dando tudo errado? Eu já sabia, não tem novidade agora. Coloca a tua vida na mão de Jesus. Coloca teu futuro na mão de Jesus. Coloca teu presente na mão de Jesus. Coloca teu casamento na mão de Jesus. Coloca a tua família na mão de Jesus. Coloca as tuas finanças na mão de Jesus, que vai dar tudo certo, irmão. Meu irmão, você coloca 100 mil na minha mão, irmão, não dá para nada, irmão. A gente vai gastar em alguma coisa, mas bota 100 mil na mão dos investidores banqueiros. O cara faz multiplicar assim, irmão. O segredo, irmãos, está nas mãos, amém? Fala para o teu vizinho, depende das mãos. A viúva de Sarepta tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Estava catando graveto que ela ia fazer um bolo que só dava para ela e para o filho comer. E os dois iriam morrer. O profeta Elias lá, olha para aquela mulher e vira para ela e diz assim, tudo bem, você vai... Ela conta essa história para ele, tudo bem, você vai fazer o bolo, mas o primeiro pedaço é meu. Imagina, se eu fosse a viúva, eu falasse assim, ô profeta, eu acho que você perdeu a noção, eu estou falando que só dá para mim e para o meu filho. Se eu der a você, um de nós dois vai ficar sem comer, a gente vai morrer antes da hora ainda. Só que ali, irmãos, o profeta Elias representava Deus, e a primeira parte tem que ir para Deus. Aquela mulher deu a primeira parte para Elias. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que durante todo o tempo de seca, de fome, nunca faltou pão para aquela mulher, nunca faltou azeite, nunca faltou trigo, porque Deus faz multiplicar. O segredo está em você colocar nas mãos certas, meu irmão. Coloca a tua célula nas mãos de Deus, coloca os afastados nas mãos do Senhor, ora por eles todo dia, irmão. Vai acontecer. Diga comigo, multiplicação. É Jesus quem realiza. Mas eu preciso colocar tudo nas mãos dele. Marido, célula, igreja, pastor, dinheiro, problema, bota na mão de Jesus, irmão. Empresa, negócios. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, querido. Se você quer viver uma grande multiplicação, esteja disposto a mudar suas prioridades e colocar sua agenda na mão de Deus. Seja comprometido com a visão de Deus para a tua vida, para a igreja, para a sua célula, e não apenas compromissado. Aprenda, querido, aprenda isso, a não desprezar aquilo que parece pouco e pequeno. Não despreze aquilo que parece pouco e pequeno. Não despreze o que você tem hoje, porque é através do que você tem hoje que você vai conquistar muita coisa amanhã. Recebe isso aí, irmão. O que você precisa, irmão, começa com o que você tem, sendo grato pelo que você tem. E coloca tudo na mão de Jesus, irmão. Coloca as coisas na mão de Jesus. Amém? Coloca na mão de Jesus. Coloca na mão dele. O que é que você tem que colocar na mão de Jesus hoje?